Noite, paz do Senhor, graça e paz. Da forma que você puder receber a paz, aí receba em nome de Jesus, amém? Amados, é um privilégio poder estar aqui com vocês nessa noite, poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor nessa noite. E Ele já tem operado aqui nesse lugar, amém? E Ele vai continuar operando, Ele vai continuar ministrando aos nossos corações, Ele vai continuar falando aos nossos corações. E eu gostaria que você abrisse a palavra em Apocalipse 3:20. Apocalipse, o último livro da Bíblia, 3:20. Amém? Acharam? Apocalipse 3:20. A palavra do Senhor fala assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você pode fazer essa oração comigo? Senhor Deus, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo fale comigo agora. Eu abro a minha mente e o meu coração para receber a Tua palavra. Pai amado, nós oramos mais uma vez, declarando a nossa dependência total do Senhor, Pai. Declaramos que somos dependentes do Senhor para ouvir a Tua voz, que somos dependentes do Senhor para falar da Tua palavra, que somos dependentes do Senhor, Deus, para entender o que o Senhor quer nos falar nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós damos toda a liberdade para o Senhor agora, ministrar da forma que o Senhor quiser, falar com cada um da maneira que o Senhor quiser, chegar nesse lugar onde só o Teu Espírito chega, tocar, Deus, da maneira que só Teu Espírito toca, Pai, para que essa palavra, Senhor, venha a ser uma palavra que venha nos levantar espiritualmente nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos toda a distração de mente agora, todo o ruído, Senhor, da palavra, em nome de Jesus, Pai, e declaramos os Teus filhos livres para receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mas quando me foi feito esse convite para estar pregando aqui, na hora que me foi feito o convite, o pastor Márcio convidou, imediatamente desceu a palavra ao meu coração. No mesmo instante, Deus falou o tema que nós iríamos compartilhar nessa noite. E hoje eu orando em mais um pouco sobre isso, né, e tendo um tempo com Deus, Deus me falou algo muito forte. Eu não esperava naquele momento, eu estava dirigindo, depois de um tempo de oração, eu fui dirigir, e o Senhor falou muito claro ao meu ouvido: por que o meu povo vive de migalhas? Por que o meu povo vive de migalhas? E ele continuou: eu tenho banquete para os meus filhos. Eu tenho banquete para os meus filhos. Eu me arrepiei, chorei, né? Disse, oh Deus, glória a Deus, né? O Senhor tem banquete mesmo. E esse versículo aqui, ele fala justamente isso, né? Estou à porta e bato. Normalmente esse versículo é usado para evangelismo, né, pastores? Quando nós vamos evangelizar, a gente usa esse versículo. Olha, o Espírito Santo está à porta e bate. Se você ouvir, você vai receber, abrir a porta, e Jesus vai entrar na sua vida, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai cear com você. Nessa noite, sim, nós vamos aplicar. Quem ainda não teve encontro com Jesus, vai poder abrir a porta do seu coração e dizer: vem, Senhor Jesus, mora na minha vida, muda a minha vida, transforma a minha vida, vem cear comigo. Mas quem já tem Jesus, o desafio é que nessa noite também faça essa oração. Vem, Senhor, eu abro meu coração, porque eu quero banquete, porque chega de migalhas. Eu quero um banquete espiritual. Eu quero aquela vida abundante que a Bíblia fala. Nós não ouvimos falar, né? E aquele que crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Né? E vida abundante, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E por que será que às vezes nós andamos vivendo uma vida com tantas migalhas? Uma vida seca espiritualmente, às vezes. Uma vida pesada, que orar é pesado, que ler a palavra é pesado, que ir à igreja às vezes é pesado. Eu vou só porque eu preciso mesmo de oração.
Por que que às vezes nós, né, naqueles momentos que a gente precisa buscar Deus, a gente não consegue? E o tema que Deus me deu nessa noite é sobre oração. Sim, a gente já tem ouvido bastante sobre oração. Temos ouvido muito sobre oração. Mas nessa noite, o que o Espírito Santo quer falar ao teu coração, que Ele tem banquete espiritual para a tua vida de oração. Quando você ouve a palavra oração, eu não vou pedir para compartilhar com o vizinho, pode deixar vir isso na tua mente. Quando você ouve a palavra oração, o que vem à tua mente? Ah, é bênção, oração é legal, eu vou lá no culto de quinta-feira, as pessoas oram por mim, os ministradores oram, eu gosto de oração, eu preciso de oração. Oração é bom. Quando eu falo de vida de oração, o que vem à tua mente quando eu falo de vida de oração? Vida de oração? Vida devocional, uma vida de oração. Esses dias nós ouvimos aqui, o pastor Márcio pregou sobre adoração, né? Que adoração é um estilo de vida. A gente vem aqui, a gente levanta o braço, a gente adora, e glória a Deus por isso, né? Mas adoração é um estilo de vida. Oração também é um estilo de vida. E daí eu pergunto, quando falo em vida de oração, o que vem à tua mente? Ah, Esther, você não sabe da minha vida. Eu acordo às 5h30, vou para a academia, depois eu tenho que sair correndo da academia, eu passo em casa, faço o café da manhã, dou para os meus filhos, e depois eu apronto eles rápido para a escola, saio correndo ali no pinote, deixo os meus filhos na escola, e depois, na hora do almoço, eu tenho reunião, geralmente, e depois a tarde inteira eu trabalho, e daí chega no final da tarde, eu pego os filhos na escola, chego, dou janta, dou banho, eu não tenho tempo. Sim, e se eu pedisse para alguém levantar, quem tem tempo aqui, levantar a mão, seria a minoria que talvez levantasse a mão. Eu tenho um tempo sobrando. Mas a maioria de nós não tem tempo. A maioria de nós vive correndo atrás do tempo, vive no sufoco. Quem não trabalha fora, tem trabalho em casa, filhos pequenos, os pais têm que trabalhar, enfim, tantas coisas que nos chamam na vida. E aí nós temos até um exemplo típico na Bíblia, quando Jesus chega na casa de duas amigas, né, irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Quem não conhece essa passagem? Todos nós conhecemos. Jesus chega, tira um tempo para fazer uma visita para Marta e Maria. E ele chega lá e Marta prontamente já começa a servir Jesus e faz as coisas. Imagina ela lavando a louça, arrumando, pondo os pratos, pondo as coisas todas, nervosa, preocupada. Ai, Jesus está aí, eu tenho que fazer o melhor. E a irmã dela, Maria, faz o quê? Assenta-se aos pés de Jesus. Aí Marta, claro, né? Vê a irmã sentadona lá, mas é uma folgada, né? Eu estou aqui, estou fazendo as coisas, estou trabalhando, e Maria lá se dá o direito de sentar aos pés de Jesus. Aí Marta vai, chama Jesus, né? Jesus, faz alguma coisa aí. Olha só, a minha irmã está aí sentada, eu aqui trabalhando sozinha, fazendo tudo. E às vezes a gente na igreja também é assim, né? Ativista, faz aqui, faz ali, faz lá. E não tem tempo para fazer como Maria, assentar-se aos pés de Jesus. Aí Marta apela para Jesus, né? Jesus, fala alguma coisa aí para essa folgada. Jesus fala o quê para Maria? Para Marta? Marta, Marta, andas preocupada com tantas coisas. No entanto, só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. O que Jesus quis dizer com isso? Você anda preocupado com tanta coisa nesse mundo, que talvez não seja tão necessário. E a parte mais importante, a parte que traz vida para você, a parte que te faz viver uma vida no sobrenatural de Deus, a parte que faz te viver uma vida com esperança, com alegria, essa você não procura. Eu não sei o que Marta fez, que a Bíblia não relata depois o que Marta fez. Mas eu imagino que ela ficou, uau, o que eu faço? Nós precisamos de Martas? Precisamos, mas precisamos de Marias. E precisamos, acho que dentro de nós as duas, né? Martas e Marias. Precisamos fazer, precisamos ser ativos, sim. Mas precisamos aprender a descansar o nosso coração. Se eu perguntar aqui, quem tem ansiedade? Eu apostaria, olha lá, lá atrás já tem uma mãozinha levantada, 2 mãos levantadas. Olha só quantas pessoas. Eu nem perguntei, né? Eu falei, se eu perguntar. Mas então, 50%, acho que daqui do auditório teria ansiedade.
aquele sequestro emocional, aquilo que vem na nossa mente e começa a perturbar, e aquele turbilhão de pensamentos, e como que vai ser, e como que será, e depois o que eu vou fazer, e se fulano não fizer isso, e se fulano fizer aquilo, e fica com aquela ansiedade. O final do mês está chegando, chegou, e eu não tenho dinheiro para pagar a conta, e eu fico ali naquele sequestro emocional, preso naquele pensamento que fica rodando, 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 e eu penso que isso vai resolver a coisa. Claro que nós precisamos pensar, nos planejar, mas não ficar ali cativos disso. E qual é o antídoto para a ansiedade? Esse mundo ansioso, os neurocientistas estão falando que nós estamos perdendo a capacidade de ter atenção focada, por causa de uma mente inquieta, porque quantas vezes você está ali falando com 5, 6 pessoas no WhatsApp ao mesmo tempo? Daí tem que ver todas as redes sociais, você tem que ver tantas coisas. Mente inquieta. Essa é a nossa geração da mente inquieta. Talvez fosse o caso de Marta, mente inquieta. E o próprio Jesus, nós vamos pensar assim, mas Esther, você não está entendendo ainda, eu não tenho tempo. Jesus, ele tinha 3 anos para fazer o ministério dele. Ele tinha 3 anos para formar discípulos. Ele tinha 3 anos para mostrar o amor às pessoas. Ele tinha 3 anos para ensinar o que era a vida espiritual. Ele tinha 3 anos para curar cego, paralítico, aleijado, para curar as emoções, para curar o espiritual, para curar o físico. E se você ler Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos, você vai ver, sempre você vai ler, e Jesus se retirava para orar. E Jesus ia ao monte para orar. O Filho de Deus precisava orar? Sim, porque ele queria estar próximo do Pai. O Filho de Deus precisava naquele redemoinho de coisas, de pessoas chamando daqui, pedindo dali. Ele achava tempo, sim, para parar tudo e simplesmente orar, ter comunhão com o Pai. Quando eu pedi para você pensar em oração, né? Talvez muitas pessoas pensaram uma coisa até assim, olha, eu não consigo. Eu já tentei 1, 2, 3, eu começo a orar, meu pensamento vai a 1000, né? É isso? Muitas pessoas têm isso, né? Começo a orar, minha mente vai a 1000 coisas, eu penso 1000 coisas ao mesmo tempo, eu não consigo, eu estou ali, de repente o telefone toca, daí eu tenho que atender o celular, daí eu tenho que, um filho bate na porta, o marido chama, a esposa chama. Esther, é muito complicada essa coisa de oração, eu não consigo. É exatamente isso que o diabo quer que você acredite. Que você não consegue, que você não foi feito para ter essa vida de experiências com Deus, você não foi feito para ter uma vida, isso é coisa para pastor. É isso que ele quer que você acredite. Ele quer que você acredite que as coisas desse mundo são mais importantes do que a vida espiritual. Ele quer que você pense como Marta. E se nós temos o próprio exemplo do Senhor Jesus, a pergunta é, o que nós vamos fazer com esse exemplo? Ele deu exemplo em tudo. Do início da vida dele até o fim, ele deu exemplo. Ele mostrou na prática o que ele queria de nós. E, amados, não é fácil mesmo, eu concordo. Eu sofro isso. Se a gente perguntar para os pastores, eles vão falar a mesma coisa. Sim, é difícil orar às vezes, é difícil aquietar a nossa alma. É difícil aquietar a nossa mente. Porque existe um preparo também para orar. Se eu estiver ali na agitação total, eu posso até fazer aquela oração, Senhor, abençoa isso e tal. Ou aquela oração de fim de noite, né, que eu entrego o restinho da minha força para Deus. Deus, obrigada por esse dia, abençoa a noite, guarda todo mundo, em nome de Jesus, amém. Ou então, às vezes mesmo deitado, Deus, valeu aí, né, por esse dia. Eu entrego o que sobrou para Deus. Aí vai ser difícil mesmo. E é difícil, depois de um dia de trabalho com 1000 problemas, você aquietar a tua mente como Maria e assentar-se aos pés de Jesus. Aí por isso que lá em Lamentações fala assim, me busquem nas vigílias da noite, derrame o teu coração como água na presença de Deus. Amados, esse copo está aqui com água, está tudo certinho, certo? Se eu começar a derramar essa água aqui, o que vai acontecer? Ela vai se esparramar, ela vai derramar em toda a mesa, ela vai cair. E o que a Bíblia fala? Derrama o teu coração como água na presença de Deus.
Isso significa o quê? Rendição. Senhor, aqui está o meu coração. É desse jeito que eu estou. Eu estou com pouca fé, eu estou com pouca esperança, eu estou decepcionado, eu estou com desesperança, eu não sei muito o que fazer da minha vida. Aqui está meu coração, Senhor. Eu não tenho muita vontade de falar com o Senhor. Amados, o princípio de uma vida de oração é sinceridade. A gente não tem como se esconder de Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o que você está pensando nesse momento, Ele conhece se está tendo batalha na tua mente nesse momento, e provavelmente esteja tendo uma batalha na sua mente, porque a gente tem uma luta espiritual nesse momento. Alguém diz assim que o diabo ri do nosso conhecimento bíblico, das nossas técnicas, das nossas estratégias, mas ele treme quando nós oramos. Ele treme quando nós oramos. Porque quando nós oramos, nós tocamos o céu. Quando nós oramos, nós tocamos o coração de Jesus. E é um mandamento bíblico. Só que se nós falarmos em oração só como mandamento, fica uma coisa pesada. Eu vou orar porque eu tenho que obedecer, porque a Bíblia fala isso. Eu vou orar porque senão Deus não vai me abençoar. Sabe o que Deus quer de você? Ele quer que você ore por prazer. Sabe aquele amigo que você gosta tanto, que você não vê a hora para chegar àquele encontro que você marcou com aquele amigo? Aquela amiga que vamos tomar um chazinho, vamos tomar um café, você fica feliz a semana inteira, porque você sabe que você vai encontrar com alguém que você gosta muito, e você tem muito prazer na presença daquela pessoa. É assim que o Pai pede que nós sejamos, que tenhamos prazer em orar, que nos deliciemos na oração, que consigamos derramar o nosso coração para um Pai. E aí, meus amados, entra a grande pergunta. Você consegue ver Deus como Pai? Você consegue se apropriar desse pertencimento de ser filha e filho de Deus? Porque muitas vezes nós passamos a vida dentro da igreja como o filho mais velho do filho pródigo. Lembram dessa história? Um pai tinha 2 filhos, um filho simplesmente disse, olha, eu quero a minha parte, eu quero sair por aí, e eu quero essa minha herança, o que me cabe, e eu vou embora daqui. O pai, porque amava aquele filho, o pai, porque, representando Deus nessa história, deixou o filho ir. Porque Deus não quer pessoas robóticas com ele. Por isso que ele deu o livre-arbítrio, porque ele quer pessoas porque queiram estar com ele, pessoas que o amem verdadeiramente. E aquele filho saiu simplesmente porque ele se tornou independente, autossuficiente. E ele foi se afastando do pai. Ele foi para longe do pai. Porque ele achou que podia viver sozinho. E a nossa vida de oração mostra o nosso grau de dependência de Deus. A gente não fala Salmo 42, Senhor, como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia pelo Senhor. Quanto tempo a gente ora? Palavra, prática. Deus olha para a nossa prática. Para o filho da gente, a gente não adianta dizer, filho, eu te amo, e não tratá-lo com amor. Palavra se esvai, atitude fica. E aquele pai, então, deixou esse filho ir, esse filho foi para longe do pai. E quando ele voltou, ele lembrou, eu tenho um pai. Só que antes dele lembrar que ele tinha um pai, ele chegou a comer bolotas de porco, lembram dessa história? Ele deu uma fome, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, ele gastou todo o dinheiro, passou a vida dele na festa, na folia, e toda desmedidamente ele gastou aquela herança, sem lembrar do pai, vivendo na autossuficiência dele, na independência dele. E teve um dia que chegou fome na terra, e ele não tinha mais amigos e não tinha mais dinheiro, aí ele lembrou, opa, eu tenho um pai. Só que antes dele lembrar que ele tinha um pai, ele foi tratar de porcos, que foi o único emprego que ele conseguiu, e que a alimentação dele era o que mesmo? Bolotas de porco. Comida de porco. Sendo que ele tinha um pai rico, um pai que tinha uma fazenda, um pai que tinha muito dinheiro, um pai que tinha muito amor. Por que que o meu povo vive de migalhas? Por que que nós, tendo um pai tão rico,
vivemos, nos contentamos com uma vidinha espiritual? Por que nós, tendo um Pai que quer o sobrenatural, que quer mostrar coisas grandes e firmes? Jeremias 33:3 fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que será que é isso? O que Deus tem para você? O que Ele quer te mostrar ainda, que você não viu, que você não sabe? E Ele não diz assim, ó, faz uma oraçãozinha aí que eu vou te mostrar. Clama, clama. Lembra do cego de Jericó? Ele ia atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E gritava até que Jesus parou e olhou para ele e o curou. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem tesouros escondidos no mundo espiritual para nós. O Pai quer muito mais do que essa vidinha, né, sem graça que às vezes nós levamos de oração. E que se torna um peso às vezes. Esse filho lembrou que ele tinha um pai. Ele voltou para casa e o pai disse que prontamente, de braços abertos, o recebeu. Cada vez que nós vamos nos afastando de Deus espiritualmente, nós vamos dizendo, Deus, eu não preciso, eu sou independente, eu tenho sabedoria própria, eu tenho profissão, eu tenho recursos próprios, e eu vou me tornando independente. Tem uma música que diz, né, quero ser como criança. Mas às vezes esqueço e sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, esqueço simplesmente de crer. É isso que o Pai quer de você. Só descansa. Só creia. Toda vez que nós nos tornamos autossuficientes, nós nos afastamos de Deus. E o que Deus quer de nós é dependência total. E quando nós dependemos totalmente dEle, Ele não nega a sua palavra, Ele vem e cumpre o que Ele prometeu. Ele nunca nega a sua palavra. E o que Ele te prometeu, se você acreditar, se você continuar buscando, vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Esse pai da parábola do filho pródigo é o nosso Deus. Ele não quer você amarrado. Ele não quer que você o busque só quando o emprego falta. Ele não quer que você só o busque quando tem um filho desviado. Ele não quer só que você o busque quando as coisas não estão certas. Ele quer que você o busque dioturnamente. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus relacional. O nosso Deus gosta de intimidade. O nosso Deus, Ele quer o teu coração. Amados, Deus é dono do ouro e da prata, a Bíblia fala. Sabe essa casa que você está pedindo? Assim para Ele. Basta um desejo da mente dEle, pronto, você vai receber a casa. Sabe essas portas abertas que você está pedindo? É assim, ó, Deus abre as portas. Deus, Ele pode dar Ele pode dar o carro do ano, Ele é dono do ouro e da prata. E para Ele é muito fácil e é muito simples Ele te dar coisas materiais. O difícil é Ele ter teu coração. O difícil é Ele ter o teu coração, porque isso depende de uma escolha minha e sua. Tem pessoas que gostam de se relacionar superficialmente. Tem um monte de amigos. Todo mundo vem, conversa, é uma relação superficial. Agora, com quem às vezes que essa pessoa tem intimidade? Porque ter intimidade, às vezes, é correr risco, né? A gente pode ser abandonado, dos humanos, dos seres humanos, a gente pode contar com uma pessoa e se decepcionar, a gente pode, enfim, N coisas. Mas é aí que está a alegria da vida, nos relacionamentos, na intimidade com as pessoas. E com Deus é a mesma coisa. Sabe esse pedido que talvez você esteja pedindo há tempo e Ele ainda não respondeu? Não é porque Ele quer te ver sofrendo. Não é porque Ele tem prazer no teu sofrimento, muito pelo contrário. Ele diz, filho, quando você estava sofrendo, aquela dor doeu em mim antes. Quando você passou por aquilo, filha, doeu em mim antes. Ele te ama e Ele não quer te ver sofrendo. Só que Ele quer o teu coração. Ele quer rendição, Ele quer a tua companhia. Sabe o que é isso? Um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, general de guerra, Senhor poderoso. Quer a tua companhia?
Ele criou o Jardim do Éden, ele criou o mundo. E ele criou o Jardim do Éden, e a palavra diz que na viração do dia, ele ia lá bater um papinho com Adão e Eva. E aí, eu imagino ele assim, e aí, Adão, como é que estão as coisas? Como é que você deu o nome daquele bicho ali que tem uma juba grande, que tem um rugido forte? Que nome que você deu para ele? E aquela árvore lá que dá aquela frutinha laranja com uma casca dura, que nome que você deu? Esse era o serviço de Adão, cuidar do jardim. Dar nomes às coisas. Ele não precisava fazer isso, ele poderia só ter criado e pronto. Mas é um Deus de relacionamento. E a gente vai ver em toda a Bíblia, se você começar do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver um Deus de relacionamento. A questão é, você confia nesse Pai? Às vezes você foi muito ferido já. E por ter sido tão ferido, é difícil confiar em Deus. Às vezes, por ter sido tão machucado, é difícil confiar em Deus. Ah, Deus, onde o Senhor estava quando aconteceu aquilo comigo? Aonde que o Senhor estava, Deus, quando aconteceu isso? Ele estava bem de olho em você, sabia? E se você já tinha aceitado Jesus quando as coisas aconteceram, Ele tinha um compromisso com você, pessoal, de cuidar, de amparar. E às vezes, amados, a nossa referência de pai é o nosso pai terreno. Transferimos para Deus a imagem do nosso pai terreno. Um pai ausente, um pai displicente, um pai que feriu, um pai que te humilhou, um pai que fez você passar coisas. Às vezes você imagina Deus como esse pai. E nós temos aqui programas na igreja que ajudam a trabalhar essas coisas. Tem o Celebrando a Vida, que trabalha a paternidade de Deus no retiro. Tem o Celebrando a Restauração. Nós temos programas que trabalham isso. E talvez você precise buscar um desses programas. E talvez nessa noite você se arrisque a dizer, eu não quero mais ver Deus como eu via meu pai. Eu quero entender essa paternidade de Deus. Eu quero ter esse pertencimento, me sentir pertencente a Deus. E talvez você esteja lembrando de coisas que dificultam a tua vida de oração. E tenha certeza que a hora que você decidir começar a orar, 1000 coisas vão acontecer. Para quê? Para te impedir de ter comunhão com Deus. Esses dias eu estava pregando para os jovens adultos, e a gente falava sobre identidade, eu disse assim, quem sabe quem é, né, aqui está, para quem está nesse mundo e quem é em Cristo Jesus não tem para ninguém. Não tem inferno que derrube. Quando você tem certeza de ser amado de Deus, de ser filho de Deus, de ter essa convicção. O inimigo pode tentar te derrubar de todas as maneiras, mas você sempre vai lembrar que você tem um pai. Eu perdi meu pai há 6 anos atrás, e meu pai era tudo para mim, ele era meu referencial, ele era tudo para mim. E mesmo já adulta, quando eu perdi, eu fiquei perdida. Parece que o chão saiu dos meus pés, e eu olhava, eu não sabia muito para onde eu estava indo, o que eu estava fazendo, e eu entendi o que é viver sem pai. Mas imediatamente Deus me lembrou que Ele é o meu pai. Só que às vezes, amados, a gente vive por aí como se não tivesse pai. A gente vive por aí com tanta ansiedade, com tanto medo, com tantas coisas, como se não tivesse pai. E como se esse Deus Todo-Poderoso não me amasse tanto assim. Ah, isso é para o outro, não é para mim. Mentira de Satanás. Jesus, pastor Edmilson pregou sobre mentira aqui no culto. As mentiras que Satanás conta para a gente. E que faz a gente acreditar. E quando a gente acredita, a gente perde a batalha quando a gente acredita nas mentiras de Satanás. Por que que o meu povo tem vivido de migalhas? Quando nós lemos esse texto de Apocalipse 3:20, ele fala de uma igreja de Laodiceia, que Deus fala assim através de João, olha, essa igreja, ela não é fria nem quente, ela é morna. Por isso, às vezes, eu tenho vontade de vomitar da minha boca. Nosso Deus é um Deus de intensidade, né? A gente vai ver desde sempre. E Ele quer o quê? Ele quer a gente aqui, ó, no coração, juntinho, ouvindo as batidas do coração dEle. E como que tem estado a tua vida? Como que tem estado a minha vida? Amados, isso é uma batalha de todo cristão. Quem falar que não tem batalha na vida de oração, acho que está enganado. Porque é uma luta a gente tirar um tempo do nosso dia, talvez antes de acordar, antes de começar as atividades,
e antes de ir para a academia às 5h30, ter um tempo de buscar a Deus, de assentar-se aos seus pés. Talvez você tenha acordado algumas madrugadas e não pega no sono. Aproveite esse momento. Talvez seja o Espírito Santo te chamando para uma vida de oração. Talvez seja o Espírito Santo clamando: filho, vem orar. Eu preciso, eu quero a tua companhia. Eu estou com saudade de você. Eu tenho saudade da tua comunhão. Eu tenho saudade de ouvir tua voz. Amados, esse Deus de relacionamento, Ele está pronto para dar as coisas que você pede, as bênçãos que você pede. Mas será que você tem amado mais as bênçãos do que o abençoador? Será que muitas vezes você tem buscado mais aquilo que você precisa do que a presença do próprio Deus? Eu imagino a tristeza do coração de Deus. A gente sabe quando alguém se aproxima, né, só por interesse da gente, não tem assim? Vocês já sentiram isso? Alguém se aproxima, você sabe, puxa, essa pessoa se aproximou, ela quer pedir isso, ela quer aquilo. Imagina Deus conhecendo o nosso coração. Eu preciso de uma bênção, eu vou buscar. E glória a Deus, é isso que Ele quer que a gente busque, que a gente batalhe, que a gente guerreie em oração. A gente não vai falar sobre oração intercessória, tem, quem sabe, num outro culto, né? Tem várias orações. E talvez Ele queira isso, Ele quer que você guerreie por aquilo que você quer. Você está precisando de um emprego? Lute, guerreie. A igreja está aqui para guerrear junto com você. Tem orações que são orações de guerra, que a gente tem que se levantar, se posicionar e guerrear. Não é aquela oraçãozinha de 3 minutos. É oração de guerra. E o inimigo às vezes fica rindo da nossa cara, zombando da nossa cara, dizendo: você acha que você vai conseguir? Você acha? Eu não vou, mas o meu Senhor vai, em nome de Jesus. Amém? Queria que você se colocasse em pé um pouquinho. E talvez você esteja pensando agora: puxa, eu tenho pedido tanto por uma coisa e faz tantos anos que eu peço. E tem momentos, amados, que nós oramos e Deus responde assim, não é? Eu já tive experiência com Deus que eu orei de manhã, ao meio-dia eu recebi. Tive experiência que eu pedi à noite, eu disse: Deus, tem um versículo que diz: mostra-me as tuas benignidades pela manhã. E eu orei uma noite assim: Senhor, mostra-me as tuas benignidades pela manhã. E de manhã tinha acontecido o que eu tinha pedido. E glória a Deus por isso. Ele é o doador das bênçãos. E Ele ama nos abençoar. Só que tem orações, amados, que nós levamos. Tem 15 anos que eu estou orando por uma causa. 15 anos. Por que eu não desisto? Porque eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Amém? Se você nessa noite está dizendo: acho que não vale mais a pena, eu estou quase desistindo, eu não vejo, eu oro e as coisas não acontecem, em nome de Jesus, tira esse pensamento da tua mente, porque isso é pensamento maligno. O Senhor está aqui nessa noite e o Senhor te chama para uma nova vida de oração, para uma nova vida. É não confiar. Sim, os pastores oram por nós, os ministradores oram, isso é uma bênção e nós precisamos receber orações. Mas o Senhor quer ouvir a tua voz. O Senhor quer que você se levante na tua casa e se posicione. O Senhor quer que você guerreie em oração. O Senhor quer intimidade com você. Eu queria que você agora colocasse diante do Senhor o que tem te impedido de ter uma vida de oração. Que você pusesse diante de Deus agora, talvez aquela mágoa, até talvez por um líder espiritual que teve, talvez aquela decepção que você pediu e você não recebeu. Coloca diante do Senhor agora. E talvez você nunca tenha tido uma vida de oração. Hoje é hora de começar, amém? Hoje o Senhor te chama. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu vou entrar e vou cear com ele. O Senhor quer cear com você. O Senhor quer um banquete. Ele quer te dar um banquete espiritual. Ele tem muito mais para a tua vida, mas depende de um posicionamento teu.
Esses dias eu estava num congresso de família, pregando num congresso de família, numa igreja, e eu não fui preparada para saber que tinha criança e adolescente e jovem junto. Achei que eu só ia falar para os pais. De repente cheguei naquela igreja, era família mesmo, era criança de 2 anos até criança de 17. Eu orei e disse: Deus meu, socorro. Porque a gente vai cativar, né, a atenção de uma criança de 2 anos para um jovem de 18. E a minha foi total dependência de Deus, né? E quando no final ali a gente via aquelas famílias reunidas chorando, e os filhos chorando junto com os pais, o meu coração se encheu de emoção, eu chorei junto, e o Espírito Santo de Deus falou para mim: são pais que estão orando há anos por esses filhos. E hoje eu estou respondendo. Glória a Deus, aleluia. Se você tem orado há anos, foi feito aqui, né, para os filhos. Se você tem orado há anos por uma pessoa e essa pessoa ainda não veio para o Senhor, continua, meu amado, continua. E se você tem orado há anos pedindo uma vida de oração e a tua vida tem sido de migalhas, em nome de Jesus, hoje é o dia disso acabar, amém? Hoje é o dia de um posicionamento, de dizer: Senhor, eu não quero mais migalhas, eu quero o banquete que o Senhor tem para mim. Amém? Eu queria agora então, você de olhos fechados, se você nessa noite talvez até não tenha ainda tido um encontro com o Senhor Jesus, e você ouviu essa palavra, e você ouviu falar desse Deus que quer intimidade, talvez você queira ter essa vida com Jesus. Você vai ter a liberdade de nessa noite dizer: sim, eu quero aceitar Jesus. Nós vamos orar com você, nós vamos orar pela sua vida. E talvez você que hoje disse: puxa, eu preciso dar uma guinada na minha vida de oração. E talvez você que tenha tido batalha, que não tem conseguido orar, nós vamos orar aqui por você. E em nome de Jesus, toda a corrente hoje vai ser quebrada na sua mente dessa vida de oração. Você crê? As correntes, culto de cura e libertação é para ter libertação. E o Senhor Jesus está aqui para te libertar. E onde Jesus está, existe libertação. E talvez você tenha tido dificuldade para orar. Eu quero chamar que você venha aqui à frente, em nome de Jesus. Vem aqui, você que quer começar uma nova vida com o Senhor Jesus. Você que aceitou esse desafio de dizer: a partir de hoje, eu não quero mais migalhas. A partir de hoje, eu quero uma vida de abundância, eu quero resposta de oração, eu quero uma vida com o sobrenatural de Deus.